Essa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal tem gerado uma forte reação no Congresso. Parlamentares afirmam que a decisão de Gilmar representa um ataque direto às prerrogativas do Legislativo e chegam a dizer que o ministro quer reescrever a Constituição. Diante disso, já se discute uma PEC para regulamentar o impeachment de ministros do Supremo. E para falar sobre esse assunto, o nosso contato agora é com o deputado Coronel Thadeu. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Bom dia para todos vocês aí no estúdio. Bom dia para toda a nossa audiência também. Participam dessa entrevista com o senhor, deputado, a Berenice Leite e também a Guta Pini. Mas eu faço a primeira pergunta. Como é que o senhor avalia essa decisão monocrática aí do ministro Gilmar Mendes que impede o andamento de pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte? Às vezes eu não sei se é interessante fazer alguma piada nesse momento, mas é esdrúxulo o que está acontecendo no Brasil e principalmente no Supremo Tribunal Federal. O que o ministro Gilmar Mendes acabou fazendo é praticamente rasgar a Constituição ou queimar a Constituição, jogar ela no lixo. Ele provocou uma polêmica muito grande, levantou uma fogueira que eu não sei exatamente onde é que ela vai parar. Eu gostaria de ter um resultado muito prático para isso, né? Que o Senado agisse e fizesse aquilo que tem que ser feito, porque é mais um abuso de autoridade praticado por um ministro. Eu digo abuso por quê? Porque essa decisão monocrática, né? E agora há pouco, se eu não me engano, a própria Berenice comentou sobre a PEC 8, que trata das decisões monocráticas, dos limites que precisam ser impostos a essas decisões monocráticas. E fere não só a Constituição, mas principalmente a competência do Senado. É o Senado, mais uma vez, sendo atacado, sendo aviltado, né? E nós temos o princípio da separação dos poderes que a gente precisa respeitar. Esse é o primeiro comentário que a gente precisa fazer. Essa decisão invade a competência do Congresso e principalmente do Senado Federal, né, e viola o princípio da separação dos poderes que é previsto no artigo 2º da Constituição. Ainda na Constituição, a gente vê lá que está escrito de forma clara, não há dúvida no que está escrito no artigo 52, inciso 2º, compete ao Senado processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual é a letra que o ministro Gilmar Mendes não entendeu? Eu falo ainda de separação dos poderes porque no momento em que ele publica essa decisão, ele também invade a competência da Câmara, porque ele acaba reescrevendo a Lei 1079, que é justamente a lei dos crimes de responsabilidade. Ele reescreve essa lei, que é de 1950. Então não tem como a gente não tecer críticas, e críticas técnicas, né? Não tem nenhuma crítica pessoal aí ao ministro Gilmar Mendes, não. Apenas a gente entra na seara do direito e começa a analisar o que essa decisão provoca. Além disso, Daniel, nós vamos um pouquinho mais longe. Existe na nossa Constituição Federal, que foi feita em 1988, a soberania popular. Ela confere ao cidadão algumas participações no mundo jurídico, político, e uma delas é ele poder denunciar um ministro. Isso é previsto no artigo 41 dessa lei 1079 de 1950. Está lá escrito que o cidadão ele é pessoa legítima para denunciar um abuso de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso, então, praticamente é sacado. Então são dois pontos assim importantes para começar essa conversa que a gente poderia debater, né? E é claro que quem conhece um pouco do direito acha isso um verdadeiro absurdo, e é o que nós estamos vendo no mundo jurídico nesse momento. Bom dia, deputado Coronel Thadeu, que honra falar com o senhor novamente. E olha, eu gostaria muito de saber a sua opinião no sentido que há muito tempo nós não víamos ali, especialmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ter algum tipo de reação, mas isso só mostra que
a situação é realmente muito crítica nesse momento. Agora, eu queria saber do senhor, o senhor acredita que ele vai ficar só no discurso bonito ou vai tomar algum tipo de atitude? Porque nós aqui já apresentamos pelo menos 4 opções, né? Tem pauta, inclusive, em relação ao fim do foro privilegiado, o fim de decisões monocráticas, CPI do abuso de autoridade e, por fim, ele poderia pautar também, nesse momento, o impeachment de ministros, de algum deles ali, do STF. O que o senhor acha que ele vai fazer nesse momento? Bom dia, Berenice. É o que eu acabei de falar, né? É melhor a gente às vezes, ser feliz, ter um pouco de tranquilidade, né? Claro que não dá para esperar absolutamente nada do Davi Alcolumbre. Absolutamente nada. Ele tem a faca e o queijo na mão e ele já poderia dar início a uma retaliação, por exemplo, né? Quando tem lá vários pedidos de abertura de processo contra ministros, né? Sem citar nomes aqui, mas tem vários pedidos. Então ele poderia fazer isso tranquilamente, estaria cumprindo a sua função, mas ele não vai fazer isso nunca. Eu digo isso politicamente, né? Não, se ele já não fez no passado, agora é que ele não vai se mexer mesmo. De repente ele pode soltar uma ou outra frase perdida para a imprensa, para dizer que se sentiu incomodado, está insatisfeito com essa situação, mas garanto para você, Berenice, ele não vai fazer absolutamente nada. Vai deixar o barco rolar e deixa ver o que é que vai acontecer. Infelizmente, essa é a postura do Davi Alcolumbre. Ele provavelmente ele deva ter os seus compromissos, deve ter os seus acordos em diversos níveis com diversas pessoas e, portanto, esperar essa postura do Davi Alcolumbre hoje é mais fácil, quem sabe, ganhar um presente do Papai Noel de verdade mesmo para a gente poder ser feliz nesse final de ano. Mas dele, eu sinceramente não espero absolutamente nada. Guta Pini traz mais um ponto para a nossa conversa com o senhor deputado. Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. Eu gostaria que o senhor explorasse os pontos dessa PEC da segurança jurídica e que vai ser protocolada pela Câmara. O que o senhor pode trazer para nós sobre esse texto? E aí, na sequência, eu posso fazer uma outra pergunta em relação já ao texto que o senhor explicar para nós. Bom dia, Guta. Eu acredito que você se refira à PEC do senador Portinho. Imagino que seja essa PEC que ele apresentou e deve, sei lá, começar a correr atrás das assinaturas, que eu acho ela muito interessante. Eu vi essa notícia ontem, o senador Portinho, ele apresentou uma PEC que modifica aí a indicação de ministros do Supremo, que seriam somente juízes de carreira e com um mandato de 10 anos. E eu achei muito interessante, já é mais uma proposta que nós temos dentro do Congresso Nacional, que limita realmente a essa questão de se colocar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o mundo jurídico ou pouca ligação com o mundo jurídico. Mesmo tendo o seu notável saber jurídico, não é um juiz de carreira. Então ele impõe essa regra com a PEC, e é claro que eu desejo muito que essa PEC seja aprovada, porque eu sempre fui partícipe dessa ideia de que no Supremo Tribunal Federal, como sendo a mais alta corte, nós deveríamos ter praticamente juízes lá dentro, né? E hoje nós não temos. Nós temos ali, acredito que só 2 nesse momento que são de carreira jurídica. Os demais, os outros, são advogados, são outras pessoas que estão compondo, mas pelo erro da indicação. A indicação é feita pelo presidente da República. A Constituição fala isso e assim é cumprido. Eu imagino que você esteja se referindo a essa PEC, acredito eu. Quer complementar a sua pergunta, Guta? É uma PEC, na verdade, que eu vi o Nicolas Ferreira falar, é a PEC da segurança jurídica do impeachment. É algo que vai partir da Câmara dos Deputados, mas é algo realmente muito recente, né? Foi de ontem, assim, que eles fizeram essa proposta. Pela postagem do Nicolas, caberia ao presidente do Senado o recebimento do pedido, enfim, e a pauta disso, mas é justamente nesse ponto que eu gostaria até de trazer algo para o debate, porque hoje, o que a gente vê? Está na mão do presidente do Senado, seja ele quem for para pautar esse pedido. E aí o pedido fica travado na mão dele. E aí, a partir do momento que isso vai para uma PEC,
que coloca nas mãos do presidente do Senado essa prerrogativa do recebimento e só a ele, eu acho que engessa mais o processo. Então, existe, inclusive, um projeto de resolução lá no Senado para mitigar aí um pouco os poderes do presidente. É um projeto de resolução que altera o regimento interno do Senado. E aí, o que esse projeto faz? O presidente do Senado, se ele não se manifestar em 15 dias sobre o recebimento da denúncia, sobre o impeachment, essa decisão passa para a mesa, que pode se manifestar ali sobre o recebimento. E aí, dessa decisão, seja do presidente do Senado ou da mesa, caberia um recurso. Os membros do plenário, ali 1/3, se conseguir as assinaturas, pode fazer um recurso para o plenário, e aí o plenário votaria se recebe ou não esse pedido de impeachment. Claro que essa questão do procedimento não tem que estar numa PEC mesmo, não tem que estar na Constituição, é algo para uma lei ordinária ou lei complementar, se for o caso, mas a mim me causou um pouco de receio estar no texto constitucional essa prerrogativa exclusiva para o presidente do Senado de receber essa denúncia, sem dar essa brecha para a mesa ou até mesmo uma deliberação pelo plenário. Então, eu não conheço o texto dessa PEC lá que está tramitando e vai tramitar aí na Câmara, mas pela postagem que está rolando aí nas redes sociais é mais ou menos nesse sentido. Então, fica só a título de contribuição, quando o senhor tiver acesso a esse texto, de conversar com os colegas também, para ver se será que esse texto não pode acabar engessando o processo de impeachment e dando mais poderes para o presidente do Senado, porque agora esse poder viria até de um texto constitucional, não seria de um regimento interno, tem mais peso ainda. Então, como é que o senhor avalia esses pontos? Agora sim, Guta, eu não tomei conhecimento desse documento do Nicolas, mas achei muito interessante. Mas você pontuou uma coisa muito, muito importante nesse processo. Às vezes você vai provocar uma legislação nova através de uma PEC e pode engessar mais o processo de impeachment. Vamos lembrar que tanto o Fernando Collor de Mello como a Dilma Rousseff, eles sofreram um processo de impeachment baseado na Lei 1079. E aprovar uma lei é muito mais fácil do que aprovar uma PEC, sem sombra de dúvidas. Ficaria muito mais simples o processo. E é claro que esse rito ele é engessado hoje por conta do regimento do Senado. Veja só, Davi Alcolumbre, senador eleito pelo Amapá. Na eleição, quando ele foi eleito, provavelmente de baixo para cima, ele deve ter sido o 5º senador menos votado do país. Então, se a gente for considerar a representação popular, Davi Alcolumbre hoje como presidente do Senado, né, mas ele é um senador, ele representa muito pouco da população brasileira. Nós temos 150 milhões de habitantes e eu acredito que o Davi Alcolumbre deva ter tido no máximo 200 mil votos. Então vamos olhar para esse lado político. Davi Alcolumbre representa 200 mil eleitores e está travando uma abertura de processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele mesmo já chegou a afrontar, eu tiro isso como uma afronta, pode ter 81 assinaturas que eu não abro o processo, ou seja, inclusive ele pode assinar como senador, mas como presidente ele não abre o processo de impeachment. Isso é muito ruim, quando você tem ali 1/3 dos senadores ali praticamente somando mais da metade dos eleitores, ou seja, você tem uma representação popular absurda, suficiente para se decidir alguma coisa dentro do Senado Federal, e isso não acontece porque o regimento trava, porque é uma decisão monocrática do presidente. Isso é muito ruim e eu acho que é isso que precisa ser mudado. Esse é o ponto principal nesse processo. E você pode fazer isso de outras formas sem ser por uma PEC, você simplifica o caminho. É claro que nós vamos ter vários embates aí, mas você precisa pontuar, saber exatamente onde é que está aquele ponto, qual é aquele parafuso que está travando essa roda. E nesse caso é essa decisão monocrática do Senado, porque o pedido não precisa ser feito pela maioria dos senadores, não precisa ser feito por 1/3 dos senadores, não precisa ser feito por um senador, basta um pedido de qualquer cidadão que detenha o título de eleitor do presidente do Senado, sem sequer consultar os outros senadores,
coisas do tipo: e aí, gente, vamos para frente com esse assunto ou não? Não, simplesmente quem está ali sentado na cadeira vai decidir pela vontade de milhões de brasileiros, lamentavelmente. A ideia é boa do Nicolas, sem sombra de dúvida, mas eu acredito que as mudanças que precisam ser feitas, elas são muito mais simples do que possa parecer. Guta, quer complementar? Eu localizei aqui sobre essa PEC do Nicolas, segundo ele, no texto, se o pedido feito por um senador tiver aí o apoiamento de 3/5 dos 81 senadores, aí o presidente do Senado é obrigado a pautar. Então, aí seriam 49 senadores. Então, nesse caso dessa PEC, pelo que eu estou entendendo, se um cidadão fizer o pedido, tem um desdobramento. Mas se tiver apoiamento, se um senador fizer e tiver apoiamento de 49 senadores, aí o presidente do Senado é obrigado a pautar. Então, é nesse sentido aqui a proposta. Interessante essa proposta, porque, veja só, ele considera essa representação popular que os senadores possuem. Todos eles têm votos, todos eles são eleitos também pelo voto direto, e quem sabe esses 49 senadores que perfazem aí os 3/5 representem realmente uma grande parcela dos eleitores brasileiros. E isso é muito justo. É exatamente isso que diz a Constituição Federal, né? Que o nosso regime democrático, ele é feito dessa forma. A vontade é do povo, quem manda é o povo, mas que são representados pelos políticos que nós elegemos nas eleições. Então, esse raciocínio, ele passa a ser verdadeiro nesse projeto. A gente praticamente segue a Constituição na sua essência, fazer com que os representantes do povo tomem as atitudes que precisam ser tomadas nesse momento, sem ficarem presos a qualquer outra ponta, né, que possa haver dentro do Congresso Nacional. Isso, a proposta, ela é interessante, que faz com que o projeto caminhe, ou a proposta, seja lá a denúncia, caminhe sem qualquer interferência, ou que não seja barrada na decisão de uma pessoa. E isso é o que está errado, ser barrado na mão de uma pessoa. Isso que precisa ser mudado urgente. Pelo que eu entendi aqui, nós temos dois projetos praticamente no mesmo sentido de acabar com essas decisões monocráticas. A PEC 8, que estava tramitando na CCJ e já passou na Câmara dos Deputados. Agora, né, a gente percebe que a grande mídia não estava dando atenção a essa pauta, no entanto, desde ontem eles resgataram, né, essa proposta. Mas a gente já vem falando aqui na Oeste há muito tempo sobre a importância dessa aprovação. O que eu queria saber do senhor em relação, a gente já sabe o posicionamento de Davi Alcolumbre, que só vai ficar no discurso, mas a gente teve também ali, por exemplo, o líder do Partido dos Trabalhadores, que é o senador Randolfo Rodrigues, também dizendo ali, olha, nós vamos apoiar qualquer proposta que nos ajude a não ficar reféns do STF. Lembrando que eles também fizeram oposição a tal PEC que batizaram como da blindagem e estão sofrendo na pele. Mas em relação a essa proposta que está na Câmara, ela tem um ingrediente a mais, que seria também suspender ali que partidos nanicos, a exemplo do Solidariedade, acionem a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, para que em situações como essa, né, eles acabam ali, mesmo não tendo tanta relevância, representatividade no Congresso, eles acabam, de certa forma, ganhando poder ao acionar o Supremo Tribunal Federal. Quais dessas duas propostas o senhor acredita que deve ser aprovada primeiro e pode ser mais eficaz nesse momento? Falando especificamente dessa decisão monocrática do Gilmar Mendes, eu acredito que a PEC 8, ela deveria e possivelmente tramite até mais rápido, né? Ela vai mais no cerne dessa questão, que é justamente travar essas decisões monocráticas. Na minha opinião, como bacharel em Direito, decisão monocrática só serve para juiz de primeira instância. A partir da primeira instância, nós temos colegiados, nós temos os tribunais, depois nós temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo. Para mim, decisão monocrática não deve
entrar dentro de uma corte, seja ela qual for, de segunda, de terceira ou de quarta instância, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, é uma afronta muito grande. Se é um colegiado, todos precisam decidir, todos, sem exceção. Então, eu sou contra, radicalmente contra essa questão da decisão monocrática. Então, essa PEC 8, para mim, ela tem uma importância muito grande, porque ela começa a fazer mudanças, né, e vai retirando esses poderes dos ministros do Supremo, que eu não concordo que eles tenham. Então, Berenice, a PEC 8, para mim, ela cairia muito bem nesse momento, e eu acredito que estamos criando um ambiente muito favorável para que o Senado acorde, né? E aí tem que dar esse recado mesmo, para que o Senado acorde, porque parece que eles estão dormindo em berço esplêndido mesmo lá dentro do Senado Federal, e comece a se movimentar em função dessas ações do STF. Não é comum isso. Olha que acompanho política há muitos anos, eu nunca vi tanta interferência na minha vida feita pelo Supremo Tribunal Federal como nos últimos anos. É um negócio impressionante. Nos anos 80, nos anos 90, eu não via esse tipo de assunto nem circular em lugar nenhum, ninguém se falava de STF. E hoje, infelizmente, eles ganharam esse protagonismo, provocaram esse protagonismo e praticamente estão mandando no país e acabando com a democracia. Então precisa se impor limites, sim, ao STF. Eles precisam ter limites e saber que ali naquela praça tem 3 poderes e os 3 precisam se respeitar. E o Supremo precisa respeitar cada um dos poderes, e não é isso que a gente está vendo nos dias de hoje. A cada semana há uma decisão que ofende claramente, ataca claramente um dos poderes. E isso não é legal para a nossa democracia, não. Nós conversamos com o deputado Coronel Thadeu. Deputado, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Volte sempre, um ótimo dia para o senhor e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Daniel, Berenice, Guta. Um abraço para todos vocês. Excelente jornal. Muito obrigado.